Glória a Deus. Primeiro eu gostaria de estar convidando os irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias, livro de Jonas. Gostaria de estar agradecendo, fazer esse agradecimento, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, né? Agradecendo aí a missionária Germana, por essa confiança aí, viu? Deus possa estar abençoando grandemente. Me chamo José Mauro, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus de Madureira de Capitólio, né? Qual estamos sob a direção do pastor Daniel Madeiro, né? E deixa a paz do Senhor também para os irmãos aí. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente esse trabalho, né, irmão? E tem sido de bênção para a minha vida. E eu creio que muitas vidas se renderão aos pés do Senhor através desse trabalho, né? Que vai crescer muito, né? Eu sinto de Deus estar falando isso aqui, que esse trabalho vai crescer muito, vai expandir de uma maneira que os irmãos vão se surpreender. Livro de Jonas. Queria muito estar pregando sobre o tema, mas essa é a palavra que o Senhor colocou, me concebeu, né? Mas eu creio que o Senhor vai estar falando também sobre o livramento. O chamado e a fuga de Jonas. Está lendo até o verso de número 8. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu ante a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, Domingo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que causa que sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Está lendo também o verso 9. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Amém, irmão? Irmãos, esta é a palavra que o Senhor tem falado ao meu coração, para estar compartilhando para os irmãos, que eu creio que o Senhor ele tem uma palavra para falar conosco nesta noite. A Bíblia vai nos falar sobre o profeta Jonas, né, sobre o chamado, que a palavra do Senhor veio a Jonas para que ele viesse a profetizar sobre a cidade de Nínive. Mas para nós sabermos, nós vemos que a cidade de Nínive é uma cidade onde a malícia estava muito grande sobre aquela cidade, onde que o povo não estava tendo misericórdia ali com suas vítimas, né? E este pecado foi tão grande que começou a desagradar ao Senhor Deus, né? A ponto do Senhor levantar um profeta para ir profetizar contra aquela cidade. Porque quando o Senhor enviava um profeta, é porque alguma coisa tinha que acontecer.
naquela cidade. Amém? Desde já eu já tenho uma palavra profética nesta noite. Aleluia. Quando Deus levanta um profeta para uma ocasião, quando Deus levanta um profeta para uma obra, não é por acaso. É porque alguma coisa o Senhor tem para realizar. Aleluia. É porque alguma alma tem para ser alcançada. E nós vimos quando o Senhor chama o profeta Jonas, nós vimos que Jonas ele vai tentar fugir, aleluia, da face do Senhor. Ele vai tentar fugir da presença do Senhor, da sua missão que o Senhor lhe concebeu, que ele viesse a fazer. Ele então decide fugir para Tarsis, pega o navio, paga a sua passagem e vai de encontro à cidade de Tarsis. Mas nós sabemos, irmãos, que quando o Senhor ele nos chama para uma missão, para uma obra, Ele quer que nós venhamos executá-la com excelência. E nós vemos que ali o profeta Jonas, ele temeu, aleluia, para não realizar a vontade do Senhor naquele momento. Nós vemos quando o profeta Jonas ele era filho de Amitai, ele foi chamado, aleluia, ele foi o profeta do norte. E nós vemos que o profeta Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II, aleluia, de Israel, que durou aproximadamente 790 anos a 749 anos antes de Cristo. Nós vemos que foi nessa época em que o profeta Jonas profetizou. Nós vemos que provavelmente o livro de Jonas ele foi escrito entre 400 e 350 anos antes de Cristo. Nós vemos que o profeta Jonas profetizou por cerca do século 7. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos, irmãos, que devido à malícia daquele povo, a corrupção moral e a violência, nós vemos que agora vai desagradar ao Senhor. E nós vemos que o Senhor ele vai levantar alguém para estar profetizando contra aquela cidade. Então o Senhor resolveu chamar Jonas. Jonas era o profeta daquela época e o Senhor queria que ele profetizasse contra aquela cidade para ali haver arrependimento. Nós vemos que o profeta Jonas ele tentou fugir da face do Senhor. Irmãos, eu tenho algo para dizer. Quando alguém está nas mãos do diabo, sim, ele pode fugir da presença dele, porque tem o nosso Deus que é o nosso refúgio. Aleluia. Mas ninguém pode fugir da presença do Senhor, né, irmãos? Nós sabemos que ninguém pode fugir da presença do Senhor. Então o profeta decidiu, aleluia, fugir da presença do Senhor. Aleluia, entrou naquele navio onde havia aqueles marinheiros, aqueles homens que estavam indo para Tarsis. Mas nós vimos que de repente veio um grande vento, uma grande tempestade ali sobre aquele mar. E nós vimos que ali estava quase a perecer. Mas nós vimos, irmãos, que enquanto eles estavam preocupados, clamando cada um ao seu Deus, nós vimos que Jonas ele estava dormindo. Então, de repente, alguém foi lá e chamou ele, acordou ele, para falar para ele clamar ao seu Deus. Talvez assim, Deus ouviria e os livraria daquele mal. Aleluia. Meus irmãos, isso me traz menção de uma palavra em que os discípulos se encontravam, aleluia, quando estavam em alto mar com Jesus. E nós sabemos que Jesus ele estava dormindo no barco. Aleluia. É diferente quando Jesus está no barco do que quando alguém que está em desobediência está no barco. Aquele barco iria perecer. Onde aqueles discípulos estavam, o barco não pereceu porque Jesus estava ali. E Jesus acalmou a tempestade. E a diferença aí, irmãos, é que Jonas ele reconhece a sua falha. Jonas ele reconhece que era por causa dele que veio aquele mal sobre aquele barco. Ele sabia que aqueles homens iriam perecer por causa dele. Eu já tenho uma palavra para dizer nesta noite, aleluia, nesta vigília. Glória a Deus, aleluia. Talvez por causa da nossa desobediência as pessoas vão sofrer as consequências. Talvez as pessoas que estão do nosso lado, por causa da nossa desobediência a Deus, vai sofrer as consequências. Não só a gente que iremos sofrer, mas aqueles também que estão do lado.
É por isso que temos que tomar cuidado, irmãos, quando o Senhor fala conosco para fazer uma obra, quando o Senhor nos chama para realizar uma missão, aleluia. Temos que ter muito cuidado, irmãos, para não fugirmos daquilo que o Senhor nos proporcionou a fazer. Aleluia. Nós vemos que agora o profeta Jonas está naquele barco. Aqueles homens então vão chamar ele, acordar ele do seu profundo sono e vai dizer para ele: acorda, dorminhoco. Aleluia. Exclame ao seu Deus. Talvez assim ele venha nos livrar e nós não venhamos perecer. Porque eles sabiam que Jonas estava fugindo da face do Senhor. E nós vemos que então eles ali lançaram sorte, né? E de repente caiu sobre Jonas. Aleluia. E eles começam a dizer para ele, no capítulo de número 8, aleluia. Então lhe disseram: declara-nos agora tu, porque nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu. Aleluia. É o que o Senhor tem para dizer nesta noite para nós. Aleluia. Qual que é a tua ocupação? Aleluia. Qual que é a tua ocupação, meu irmão, na obra do Senhor? Qual que é a tua ocupação na presença do Senhor? Aleluia. O que você está fazendo? Aleluia, na presença do Senhor. Será que estamos realmente executando a vontade do Senhor para a qual Ele nos chamou? Será que estamos realmente praticando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Irmãos, isso é independente de estarmos em obediência à presença do Senhor ou não. Porque muitas das vezes, até mesmo dentro da presença do Senhor, dentro da casa de Deus, o Senhor nos chama para um propósito, mas quantas das vezes nós tememos, nós recuamos, nós queremos fugir, aleluia, da responsabilidade que o Senhor nos entregou. Alabassuri, decanda, alabracanda, alamanaracé. Mas nesta noite o Senhor está fazendo uma pergunta para nós, nesta noite. Qual que é a tua ocupação na minha presença? Aleluia. E mais uma pergunta que ele fez: de onde vens? Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que nós somos do céu, né, irmão? Que nós somos do céu e nós tornaremos para lá. Nós somos peregrinos nessa terra. Qual é a tua terra e de que povo és tu? Aleluia. Será realmente, irmãos, que nós temos praticado a vontade do Senhor da maneira que Ele tem nos proporcionado para fazer? Será que de qual povo realmente somos? Mas Jonas, aleluia, declarou que ele era hebreu e temia ao Senhor que tinha criado os céus e a terra. Mas agora eu vejo Jonas tentando fugir da presença do Senhor, de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus, aleluia, que é poderoso, de um Deus que tem os olhos como chamas de fogo. Agora eu vejo Jonas tentando fugir da presença do Senhor. Quantas vezes tentamos fugir da presença do Senhor? Quantas vezes tentamos fugir do propósito do Senhor? Aleluia, mas o Senhor nos chamou, irmãos, para fazer a vontade dele. O Senhor nos chamou, irmãos, para executar a vontade dele. Isso independente daquilo que o homem tentar nos parar. Isso é independente do homem que tentar frustrar os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós devemos executar, aleluia, a vontade do Senhor. Agora nós vamos ver Jesus falando para aqueles homens que ele era, aleluia, temente ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora nós vemos que aqueles homens temeram. A Bíblia vai dizer que aqueles homens temeram, aleluia, e eles perguntaram para Jonas o que havia de fazer. E ele disse: me lance sobre o mar, me lance sobre as águas. Irmãos, nós sabemos, aleluia, que águas é símbolo de arrependimento. Nós vemos que água significa purificação, né? Aleluia, porque nós vemos que quando o profeta, aleluia, disse para aquele homem mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, aleluia, na mão, por causa do orgulho. E agora, quando Jonas manda lançar ele sobre as águas, ele estava,
aleluia, jogando a responsabilidade sobre ele, dizendo: não, este mal veio sobre mim, porque eu desobedeci, porque eu não fiz da maneira que o Senhor pediu. Quantas das vezes, irmãos, nós não temos o reconhecimento, aleluia, de falar, aleluia, reconhecer: não, eu estou passando por essa situação porque eu mesmo plantei. Essa situação que estamos enfrentando é porque eu ocasionei com que isso viesse a acontecer, porque eu desobedeci à voz do Senhor. Aleluia. Agora ele fala para aqueles homens lançar ele sobre o mar. Mesmo assim, os homens temendo, aleluia, temendo em lançar ele, tentaram chegar, aleluia, em seco, mas não conseguiram, porque o Senhor permitiu que aquilo acontecesse para ensinar a Jonas. Agora nós vemos que aqueles homens jogaram Jonas sobre as águas, e nós vemos, aleluia, glória a Deus, que eles fizeram sacrifício, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Mas espera aí, agora anteriormente nós vemos dizer, aqueles homens, cada um clamou ao seu Deus. Então cada um tinha deuses diferentes, serviam deuses estranhos. Mesmo Jonas ali naquele barco, aleluia, mesmo ele estando em desobediência à voz do Senhor, nós vemos que o Senhor também operou uma certa obra na vida daqueles homens que estavam ali, porque cada um clamava ao seu Deus. Agora nós vemos esses homens oferecendo sacrifício, porque eles reconheceram que era realmente Deus, porque quando eles lançaram Jonas sobre o mar, sobre as águas, aquelas águas, aleluia, se acalmaram. Mas nós vemos que o Senhor tratar dele muitas das vezes conosco para nos ensinar a ir de encontro à vontade ao projeto que ele tem realizado na nossa vida. Nós vemos que ali o Senhor vai permitir que um grande peixe venha tragar Jonas. E ali nós vemos que aquele peixe engoliu a Jonas. Vai dizer a Bíblia que nas entranhas daquele peixe foi tomado Jonas. Então, onde ele ficou durante 3 dias, mas nós vimos que Jonas ele vai fazer uma oração, aleluia, de arrependimento. Jonas ele vai clamar ao Senhor dentro daquele peixe. E nós vimos que ele vai proclamar que do Senhor é a salvação. Nós vimos o reconhecimento de Jonas. Alamachuri, decanda, alabracanda, decobe, amai. Muitas das vezes o Senhor quer de nós o reconhecimento, irmão. Muitas das vezes o Senhor quer de nós, irmãos, o reconhecimento. Olha, Senhor, falhei. Olha, Senhor, talvez eu não estou na posição que o Senhor quer, mas eu quero que o Senhor me coloque na posição que o Senhor quer. Olha, Senhor, eu tentei fugir da responsabilidade que o Senhor me entregou, mas eu irei voltar, irei cumprir a tua vontade para a qual o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para fugir da responsabilidade. O Senhor não nos chamou para temer ao homem. Alabassuri, decanda, alabracanda, decove, amai. Então, nós vemos que ali ele ficou 3 dias. E nós vemos ali, aleluia, glória a Deus, o Senhor, aleluia, fazendo com que aquele peixe viesse a cuspir a Jonas ali na praia, aleluia, aonde que ele havia de realizar a obra, a missão que o Senhor o chamou. Aleluia, mas para isso ele teve que aprender. Para isso o Senhor teve que tratar com Jonas. O que eu tenho para dizer nesta noite é que muitas das vezes o Senhor permite nós passarmos por situações para tratarmos conosco, porque nós fugimos da responsabilidade dele. Irmãos, muitas das vezes o Senhor permite passarmos por situações para nos preparar, para tratar com o nosso caráter, para tratar com a nossa pessoa, com o nosso coração. E o Senhor estava tratando com a dureza do coração de Jonas. E o Senhor estava tratando com a dureza do coração daquele profeta que tentou fugir da face dele. Mas ninguém consegue fugir da presença do Senhor. Ninguém consegue fugir dos olhos de Deus, aleluia. O Senhor nos observa, irmão, a cada passo que damos, aleluia. E nesta noite eu já tenho uma palavra profética, Labai sob Amnarasub decanda Lamanaia, da parte de Deus para a sua vida. Talvez você esteja enfrentando situações, aleluia, mas hoje chega ao fim, porque o Senhor vai te colocar no propósito dele. O Senhor vai te colocar aonde, aleluia, ele vai te usar, aonde ele te chamou para realizar a obra na tua vida.
Aleluia, glória a Deus. Essa situação que você está enfrentando não é para te matar. Essa situação que você está enfrentando, aleluia, não é para acabar com sua carreira, não é para acabar com seu ministério. Essa situação que você está enfrentando é para o Senhor tratar com você, para quando Ele te colocar, você executar a vontade dEle no tempo certo e na hora certa. Aleluia, glória a Deus. E agora nós vemos, aleluia, que o Senhor então lançou, permitiu que o peixe lançasse ele na praia. E agora nós vimos que Jonas, ele vai sair para cumprir a vontade do Senhor. E agora nós vemos que Jonas, ele vai proclamar, sair naquela cidade, que ainda 40 dias, aleluia, o Senhor iria ferir aquela cidade, iria ferir aquele povo por causa da desobediência. E a Bíblia vai nos dizer, oh glória, aleluia, aleluia, que proclamou um jejum a todos, aleluia. Eu vou estar lendo essa palavra, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É muito bonita essa palavra, é muito forte, irmãos, esta palavra, aleluia. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Isso é, irmãos, sinal de arrependimento. Isso é sinal de quem ouviu a voz do Senhor. Então nós vemos agora o povo se arrependendo mediante a palavra do profeta. O que eu tenho para dizer nesta noite? Você foi chamado para profetizar, profetiza. Porque houve livramento através da vida de Jonas. O que eu tenho para dizer nesta noite é que você vai ser usado através da palavra do Senhor para ser livramento para a vida de pessoas, para a vida do seu vizinho, para a vida do seu irmão, aleluia. Você vai ser usado, aleluia, para livrar. E Jonas, ele foi usado naquela cidade porque houve arrependimento. Eles jejuaram, eles vestiram um saco, nem mesmo os animais, aleluia, naquele dia foram alimentados porque proclamaram um jejum total perante a presença do Senhor. Aleluia. Irmão, quantas almas estão perecendo, aleluia, porque muitas das vezes nós estamos fugindo de fazer a vontade do Senhor, de cumprir o ídolo do Senhor, de muitas das vezes é um abraço que alguém precisa para não tirar a vida, muitas das vezes é uma palavra que alguém precisa para não tirar a vida, e quantas das vezes o Senhor fala ao nosso coração, dê um abraço, fala do amor, do meu amor para essa pessoa e nós não falamos, e de repente aquela pessoa tira a vida, e de repente aquela pessoa desanima, se afasta da presença do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor nesta noite está dizendo, aleluia, eleve a subri de cana, lama subi de couve a mais, te chamei por profeta, aleluia, para ir ante as nações e proclamar a minha palavra, aleluia, para as mulheres te chamei como profetisa, não temas, vá adiante, porque o Senhor vai te usar, aleluia, e nós vemos que houve um arrependimento, alabassuri decanda, alabracanda, alamanacé. O Senhor chamou mulheres como profetisas nesta noite, mas o Senhor fala ao meu coração que tem pessoas que estão recuando de entregar aquilo que o Senhor tem mandado. Tem pessoas que têm temido, aleluia, e muitas das vezes têm pagado preço, aleluia, porque não têm obedecido à voz do Senhor. Mas nesta noite o Senhor está falando através da palavra dele. Não temas, porque sou eu, Deus contigo. Aleluia, falarei através de ti. Aleluia, dos teus lábios não saiu uma só palavra que tu queira, porque eu falarei através de ti. E agora nós vemos o Senhor, aleluia, tendo um grande livramento naquela cidade.
Você vai ser usado para livrar, aleluia, esta cidade que você vive, aleluia. Você vai ser usado para ser livramento para o teu vizinho. Você vai ser usado para livramento, aleluia, para pessoas que talvez você nem conheça, mas o Senhor vai te usar, aleluia, para ser livramento para a vida de alguém. E agora nós vemos, aleluia, que Jonas, aleluia, ele vai se entristecer. A Bíblia vai dizer que Jonas vai se entristecer por quê? Porque ele queria que o Senhor pesasse sobre aquela cidade. Alamassubidecúbia navassúbia. É aí que o Senhor estava tratando com Jonas. Jonas não queria que houvesse arrependimento. A Bíblia vai dizer que Jonas ele vai se assentar e vai esperar para ver o tratamento do Senhor. E o Senhor ensina uma lição para Jonas, porque Jonas ele admitiu ao Senhor que o Senhor era um Deus misericordioso, porque desde o início Jonas não queria profetizar contra aquela cidade, porque ele sabia que haveria arrependimento. Então houve arrependimento naquela cidade, mas o profeta se entristeceu. Aleluia, porque a malícia daquele povo era muito grande, irmãos. Mas nós vemos que o Senhor ele não olha para a malícia. O Senhor ele não olha para o tamanho do problema. Aleluia, se era matador, não mata mais. Aleluia, se era traficante, não vai ser mais. Aleluia, oh glória, porque o Senhor nos chamou, irmão, para pregar, independente para qualquer um, irmão, para o drogado, aleluia, é para prostitutos. O Senhor ele não fez acepção de pessoas. Nós temos que ir e cumprir a vontade do Senhor, porque houve arrependimento sobre aquela cidade, onde tinha cada um com um pensamento diferente, pessoas cada um com uma malícia diferente, mas houve arrependimento. E nós vemos que Jonas ele se entristeceu porque houve arrependimento naquela cidade, mas nós vemos que o Senhor vai ensinar uma lição para ele. Aleluia, glória a Deus, porque a Bíblia diz que Jonas se assentou entristecido, e nós vemos que, aleluia, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado e orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra, porque isso é o que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Aleluia. Então o Senhor se arrependeu daquele mal. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós vemos que esse se arrepender de Deus aqui é falar, ó, eu vou ter nesse ponto, eu vou tratar com ele se ele não se arrepender. Mas ele vai lá e se arrepende. O filho se arrepende, aí o perdão do Senhor chega. Aí o Senhor ele não faz mais aquilo que iria fazer, ou seja, destruir aquela cidade. O Senhor vai lá e dá mais uma oportunidade para aquele povo. Agora, no versículo 9: Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira. E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Então nós vemos, irmãos, que havia mais de 120 mil pessoas naquela cidade, aleluias, que precisava ouvir a voz do Senhor, aleluia. E eu louvo a Deus que houve arrependimento naquela cidade, mas como eu disse que o Senhor tratou com o profeta, com a dureza do coração, aleluia. Quantas das vezes o Senhor trata com a dureza do nosso coração e nós não entendemos o agir de Deus, porque aquele profeta, ele ficou chateado, porque o Senhor teve misericórdia daquele povo, mas ali o Senhor ensinou ele com a babureira que nasceu ali, aleluia, cobriu ele de tomar o sol ali, aleluia,
Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou um bicho no outro dia, aleluia, e ali aquela bambureira morreu. E o Senhor ensinou uma lição para Jonas, aleluia, dizendo para ele: olha, você tem misericórdia dessa bambureira, aleluia, que nem plantou, nem teve trabalho com ela, e não irei eu ter misericórdia da cidade de Nínive, que tem mais de 100.000 pessoas, e também seus animais. É a palavra que eu deixo para os irmãos nesta noite. É a palavra que eu deixo para nós nesta noite, irmãos. Qual é a nossa ocupação na presença do Senhor? E que povo nós somos realmente? Aleluia. Qual que é a nossa missão? Nós sabemos da nossa missão nessa terra. Independente das dificuldades, irmãos. Que nós não venhamos recuar. Que nós não venhamos temer. Que nós venhamos obedecer à voz do Senhor. É para aí vai. É para fazer, faça. Aleluia. É para orar, ore. Não temas. Alabraçuri, decanda, alabracanda, alabrachanda, ecovianai. É para mandar uma mensagem, mande, mas obedeça à voz do Senhor, não temendo ao grande, não temendo ao pequeno, mas olhando para o alvo, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. E que Deus abençoe aos irmãos, agradeço ricamente pela oportunidade. Muito obrigado, irmã Germana. Aleluia. A gente até fica um pouco meio recuado, porque eu não tenho costume de pregar em live, mas para a glória do Senhor, a gente vai atualizando para a glória de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.